Turminha, vocês estão vendo que o chão já tá cheio de serragem aqui já, né, ó. Eu já fiz uns testes aqui, vocês vão ver nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui é o Leandro Torneiro Responde. Eu vou falar tudo sobre... Tem nos dois vídeos que postou antes de ontem e ontem, tem 1.200, mais de 1.200 perguntas. Eu vou tentar resumir tudo que eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? Eu pus essa madeira desengonçada aqui, desequilibrada aqui. Eu vou dar só uma ligada ali para vocês sentirem a emoção desse negócio virando. Ó, vou dar uma ligada aqui. Aqui tá ligado o provisório, tá ligado no esmeril, ó. Ele liga até o motor do esmeril junto, ó. Tá vendo? Ele liga aqui junto porque eu liguei na mesma chave que tava mais perto, mais fácil para mim ligar aqui. Mas ó, mostra lá, Rê. Ó, ele vai dar uma balançada, uma vibração, ó. Ó, tá vibrando. Normal, isso é normal. É normal. Essa vibração é normal. Aqui tá na primeira velocidade, na mais lenta. Vocês lembram, né? A primária menor e a secundária maior, menos RPM. E assim sucessivamente. Vai aumentando a primária, diminuindo a secundária, aumentando o RPM. Deixa eu já aproveitar e falar também. Como eu tinha comentado que se eu colocasse uma tora muito pesada aqui, eu teria que ter mais força no motor e mais correia aqui. Daí teve uma pergunta lá, mas por que você não coloca mais correia? Não dá para colocar mais correia em polia escalonada, não tem como, porque uma vai entrar em conflito com a outra, vai patinar, aquecer e vai estourar a correia. Porque uma vai querer girar num RPM, a outra em outro RPM e a outra em outro RPM. Para você poder fazer um serviço desse, você tem que pôr todas as polias igual. Se eu quiser uma correia, duas correias, três correias, quatro correias, não importa. O torno, ele tem um motor de... Eu não tenho certeza absoluta, mas eu não sei se é 5 cavalos ou 7 cavalos e meio. Ele usa 4 correias, igual essa aqui. Ele usa 4. Quanto mais potência você vai tendo no motor, mais correia você tem que ter. Então, é como se fosse o caminhão carregado. Não tem o caminhão que tem só 2 pneus na traseira? Depois não tem o caminhão que tem 4 pneus na traseira? Quanto mais carga, mais pneu você precisa ter. É um exemplo só que eu estou dando. Então, por exemplo, vamos supor, você vai amarrar um carro com uma corda. Se você puxar esse carro, a corda estoura. Vai lá e passa essa corda 3 vezes. Ela vai aguentar. É o mesmo sistema aqui. Você vai precisar de mais força. Porque uma correia só pode estourar, pode patinar. 2, melhorou, mas ainda não deu. Põe 3, 4, 5. Aumenta a espessura. Existe correia mais grossa. Existe outros tipos de correia. Existem umas correias que elas são mais resistentes. Essas correias, elas são dentadas assim, ó. Ela tem esses dentinhos porque ela consegue fazer um fechamento menor e serve para refrigerar a correia. Porque a correia esquenta, se você deixar um tempão ela ligada aqui, ela fica quente. Então esses dentinhos, tanto para diminuir a circunferência, como refrigerar, ela serve. Eu já estou falando um monte de coisa até que nem perguntaram, mas eu já aproveito, porque eu já estou falando sobre o assunto, então eu já aproveito falar sobre isso daqui. Então é isso daí. Outra pergunta que fizeram muito lá, e se a correia estourar? A correia não vai estourar, eu tenho certeza absoluta. E mesmo que ela estoure, se ela estourar, o máximo que vai acontecer é o motor descer e parar aqui. Só isso que vai acontecer. Vai dar um tranco, ele vai dar uma pancadinha aqui. Mas ela não vai estourar, vou explicar por quê. A correia, nessa parte de cima da correia, ela tem um nylon, é super resistente, é quase um cabo de aço, de tão resistente, que tem essa primeira fileira de nylon aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Tá vendo essa cordinha? Dá pra ver, né, Rê? Uhum. Tá vendo essa cordinha aqui, ó? Essa cordinha, ela é inteirinha enrolada. É mais ou menos igual o talão do pneu. O talão do pneu não tem um monte de arame enrolado ali, onde vai encostado na roda? A correia é a mesma coisa. Então ela tem um monte de nylon nessa parte de cima da correia. Então ela tem uma capa de nylon aqui, ó. Então essa correia, ela tem tanta força que a gente usava para tirar
até hoje se eu precisar, mas quando eu mexia mais com a minha sucataiada, quando tira motor de carro e tira um, põe o outro, a gente usava correia para tirar os motores dos carros. A gente laçava ela aqui assim, ó, a gente fazia isso aqui, ó, opa, errei o negócio aqui, a gente fazia, ô danado, caramba. Você fazia um laço e laçava o motor. Um laço certo, eu já sei já. Assim, caramba, assim, ó. É que faz tanto tempo, correia é um negócio meio desajeitado, mas assim, a gente chegava, por exemplo, ia tirar um motor lá, a gente precisava laçar aqui, ó, mais fácil para vocês entenderem. Então a gente fazia isso, ó, entendeu? Fazia isso e prendia o gancho da girafa aqui. Então, que nem eu tava falando, uma correia dessa, ela não estoura, isso aqui é forte, é quase que num cabo de aço. Esse filamento, aqui não falei, né? Eu já cheguei a tirar um motor de Opala 4 cilindros com uma correia dessa no guincho, entendeu? Então ela não vai estourar, vocês podem ficar sossegados. Agora falando aqui da velocidade, ó, velocidade, aqui tá no mínimo, vou ligar de novo para vocês verem. Deixa eu só ver se tá bem travado aqui. Vou aumentar a velocidade, presta atenção. Vou aumentar a velocidade aqui, ó. Vocês vão ver que vai vibrar mais. Vai vibrar mais. Vai balançar o torno. Ó. Vou aumentar mais ainda a velocidade. Agora vai ficar bem rápido, ele vai balançar mais ainda. Por que acontece isso? Desequilíbrio de peso. Desequilíbrio de peso. O torno de madeira, você vai colocar madeira, você vai colocar de repente um tronco de árvore, tudo torto, tudo cheio de saída de galho ali, aqueles nó. Ele vai ter desequilíbrio de peso. Ele vai ter mais peso de um lado, menos peso do outro. É normal essa vibração. Por que você precisa ter várias velocidades? Porque você tem que diminuir a velocidade. Outra coisa que perguntaram, se eu ia pôr um cabinho aqui, não tem necessidade. Eu posso pegar no motor, ele é muito leve, tá vendo? Não preciso de cabinho nada aqui para trocar a velocidade. Então o que a gente faz? A gente deixa no mínimo, dá o primeiro passe. Conforme você vai tirando tudo aqueles calombos, tudo aqueles negócios que estava deixando a madeira desequilibrada, você vai tirando o excesso da madeira, Você precisa fazer, por exemplo, aqui eu quero fazer um pau de macarrão, né? Então eu vou tirando o excesso, até chegar a ficar redondo, que eu preciso que fique redondo. O torno serve para isso, para deixar a madeira redonda, roliça. Então tudo esse desequilíbrio, é lógico, eu também não vou pegar uma madeira retangular igual essa para fazer uma peça redonda, eu vou pegar uma peça quadrada, vai ser muito mais fácil. Vocês entenderam? Se eu pegar uma peça quadrada, centralizar, fazer a marca central e encaixar, ela vai ter menos desequilíbrio. Então é tudo uma coisa de pensar antes de fazer. Essa madeira eu só catei lá e coloquei aqui, que eu queria que vibrasse bastante mesmo. Entendeu? Então, ó, desequilíbrio, velocidade, correia, suporte. Muita gente perguntou, você vai fazer um esticador? Vou fazer, mas não sei quando. Mas vou fazer. Vou fazer um esticador telescópico. Que nem eu falei, eu vou pôr um tubo, uma peça articulada lá embaixo e uma peça articulada aqui em cima. Um tubo dentro do outro. Isso aqui eu vou fazer, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer uma trava e uma antena. Então, isso aqui vai ficar ali. Quando eu quiser esticar, por exemplo, eu quiser erguer o motor, eu puxo aqui e travo. Quero esticar, eu desço e travo. Posso fazer de várias maneiras, uma borboleta, posso fazer de várias maneiras. Então eu vou fazer assim no esticador, né? É só eu achar o lugar certo, ou de repente posso fazer um bracinho aqui, ponho uma borboleta aqui no meio do telescópio, então eu solto, desço, subo e aperto. Travo o motor aqui. O suporte não tem perigo de quebrar,
de pular, de quebrar correia, de nada. Dessa parte vocês podem ficar tranquilo. Outra coisa, teve bastante pergunta. Leandro, você vai pôr uma capa aqui? Vou pôr uma proteção aqui, porque isso é perigoso. Você tá passando aqui, se o seu dedo entrar aqui dentro, arranca seu dedo fora, entendeu? É perigoso isso aqui. Então eu vou fazer uma capinha. Aqui vai ser uma capa mais larga, para mim ter a opção de subir e descer. De repente fazer uma capinha com uma dobradiça, né? Eu ergo ela aqui, que nem a da máquina da coisa. Eu ergo, ela vai parar aqui, eu troco as velocidades e eu fecho, entendeu? Isso aqui é uma ideia boa para mim fazer lá, porque se eu fizer uma capa fixa, como é que eu troco essas velocidades? Não vai ter jeito. Então eu posso fazer um suporte com uma dobradiça, eu viro, troco e fecho de novo, beleza, aqui está resolvido. Outra coisa, aqui ó, isso aqui foi bastante polêmico também. Bastante gente falou, Leandro, mas se você tem uma base tão larga assim, por que você fez o apoio tão pequenininho só aqui na beiradinha? Eu poderia fazer com a chapa mais larga, mas eu não tinha uma chapa mais larga. Eu tinha essa chapa aqui, porque era uma grossura boa. Essa chapa tem 8 milímetros, então eu usei ela, um pedaço menor eu joguei embaixo e o pedaço maior eu joguei em cima. Não tem problema nenhum, não tem força para entortar essa aba aqui, não tem força para entortar, isso aqui é muito forte. Posso fazer uma pergunta? Se caso você quiser aumentar isso, tem como? Lógico. Só fazer uma solda de uma chapa Só ali. de uma chapa aqui, só de uma chapa de cada lado, dá para aumentar, dá para pôr uns triângulos aqui, ó. Dá para fazer um reforço, tudo dá para fazer, tudo. Isso aqui é um experimento que eu tô fazendo. Isso aqui é uma coisa que eu só tinha uma ideia vaga na cabeça. Só que eu vou fazer e vou fazer um taco de beisebol. Então vamos ter que começar de algum jeito. Então eu já tinha aquela máquina que fazia anos que estava guardada. Eu aproveito aquelas peças, né? Essa peça, esses mancal, e vou fazendo o torno, né? Eu não planejei nada, eu só fui levantando o negócio com as minhas ideias que vinha na minha cabeça, com o que eu tinha na mão. Eu poderia ter estudado bastante, poderia ter pegado um monte de cartilha, ter pegado um monte de termos técnicos, eu podia ter feito um monte de coisa, eu podia ter feito um torno que trabalhava até sozinho, mas não é essa a minha intenção. Minha intenção é pegar um monte de ferro velho, tudo que eu tinha na minha mão, e montar um torno que funcione, que funcionasse, sei lá, né? Que a gente não viu ele funcionando ainda, né? A minha ideia era essa, e sem gastar um tostão também. Eu não ia gastar dinheiro, isso aqui para mim é uma brincadeira, isso aqui não é meu ganha-pão. Eu quero só fazer uma peça de madeira, sabe, velho que aposenta, quer ter algum lazer, alguma coisa para fazer? É isso aí, é isso que eu quero. Quero de vez em quando fazer uma pecinha de madeira, um vasinho, uma caneca. É isso aí, uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira, tá certo? Mas vamos voltar nas perguntas de novo. Deixa eu explicar sobre isso daqui. Outra coisa, bastante gente perguntou, Leandro, mas como é que você vai apertar a madeira? Como que você vai apertar a madeira? Isso foi num vídeo anterior a isso aqui. As pessoas não tinham visto isso aqui ainda. Então vocês entenderam que eu vou apertar aqui, né? Ó. Aqui eu vou apertar, né? Ó, então, beleza. Isso é um ponto giratório, né? Ó, ele gira nos rolamentos, né? Tá vendo? Tem rolamento lá dentro. Deixa eu continuar falando disso daqui. Depois eu vou falar sobre o mancal. Eu fiz um teste aqui também. Ele tem uma certa flexibilidade. Ó, eu vou encostar a trena aqui. Vocês vão reparar. Ó, 62,5, tá vendo? Eu vou soltar, ó como é que ele correu, ó. 1 milímetro, ó, soltei, tá solta, a madeira tá solta, ó. A madeira tá solta, ó, vou apertar. Um pouquinho mais de 1 milímetro, vai. Um pouco mais de 1 milímetro. Por que que aconteceu isso? Não deveria ser um negócio rígido? Tudo esse reforço? Não deveria apertar, ele não deveria se mexer aqui. Mas é lógico que ele se mexe. Essa torre é muito alta, ela é muito alta.
eu falei no outro vídeo, essas peças, elas podem, você olhando para ela parece ser super reforçada, mas ela tem uma flexibilidade. Por isso que eu comentei de pôr o varão lá embaixo, porque se ela quiser curvar, aquele varão lá de baixo vai auxiliar. Outra coisa, percebe também, assim, com a mão aqui, ó, sentindo aqui embaixo, ó, percebe que ele dá uma empinadinha no contraponto, dá uma empinada mínima. Por quê? A chapa de baixo está se acomodando, o sanduíche ali está se acomodando, então quando ele quer correr para trás, ele dá uma empinadinha aqui, sem problema nenhum. Pelo contrário, então, turminha, pelo contrário até, essa flexibilidade vai ajudar no torno de madeira, vai ser melhor o torno de madeira, porque se de repente a madeira amassar, acontecer qualquer coisa, eu tenho essa mola, para compensar qualquer coisa que possa acontecer, um tranco na ferramenta, qualquer coisa que possa acontecer de amassar, da madeira querer sair voando daqui, essa mola vai compensar qualquer perca de pressão, vai ter essa mola para compensar, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, mas é um fator de mola, é um fator mola, né? Sei lá como é que chama isso, mas é uma coisa que não vai deixar a peça escapar daqui. Se é uma coisa rígida, que nem o torno, por exemplo, o torno é um perigo isso daqui. Quando você está trabalhando aqui com uma peça de alumínio, por exemplo, que é uma peça que amassa fácil, o contraponto está aqui, isso aqui é uma peça rígida, ela não movimenta nenhum centésimo aqui, ó, quando você está pressionando alguma coisa aqui no contraponto. Se você está usinando esse alumínio, dá um tranco na ferramenta, de repente esse alumínio ele amassa ali no contraponto, ele amassa, ele não tem essa flexibilidade para compensar esse amassado e voltar e apertar de novo. Esse alumínio ele pode dar uma vibração tão grande, ele pode sair voando daqui. Nesse caso, por ter essa mola, como a gente está falando tudo de coisa flexível, maleável, né? Madeira, tudo coisa macia, por exemplo, não é aço, é madeira. Essa mola vai ajudar, com certeza ela vai ajudar. Bom, então eu já expliquei tudo. Aqui também, muita gente falou, faz uma rodinha ali para você pegar mais fácil, para não machucar a mão. Não tem perigo, viu, turminha? Aquele dia eu estava comentando que eu estava virando isso aqui bem rápido, é perigoso machucar o dedo. Não tem perigo, não acontece nada. Ó, aqui é só você ficar com a mão no centro aqui, ó, não esbarra na minha mão, de jeito nenhum, ó. Eu posso fazer assim também se eu tiver pressa, ó, tá vendo, ó? Não tem perigo, mas ficaria legal uma rodinha aqui. Eu entendi, vocês falaram fazer assim, né? Assim, né? Ó, ficaria legal mesmo isso daqui. Mas não tem necessidade. Pode ser, num futuro a gente pode fazer isso daí. Outra coisa, deixa eu voltar o toco aqui, que também teve bastante pergunta dos rolamentos do mancal ali. Ó, turminha, bastante gente falou desses mancal aqui. Falou que o ideal seria ter um rolamento cônico ou um rolamento axial. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês o que é rolamento axial. Ó, turminha, isso aqui é um rolamento axial. Eu também não sei se o nome é rolamento axial, mas eu vejo as pessoas falando e deve ser esse nome aí, não sei. Ó, vocês estão entendendo como que funciona isso? É um rolamento que aguenta peso aqui. Ele aguenta peso aqui. Esse rolamento aguenta peso aqui. Esse rolamento aguenta peso aqui e aqui. Vocês entendem melhor. Esse é rolete. Então, tanto ele aguenta peso aqui como aqui. Principalmente aqui. Olha a área de apoio é enorme. A área de apoio é enorme. Então, ele aguenta muito peso aqui e aqui. Esse rolamento só aguenta peso aqui, ele não serve para mais nada, só para peso. Ó, as bolinhas giram aqui nessa pista, então ele só aguenta peso aqui, só aqui, tá certo? E esse, pela construção dele, aguenta peso aqui, mas não é só aqui não. Vou explicar por quê. Deixa eu só guardar isso aqui, que isso aqui é novinho. Tá certo, até passar um óleo para guardar, viu? Vai que ele enferruja, sabe, de colocar a mão. Aí. Bom, isso aqui vocês já entenderam. Deixa eu explicar sobre isso aqui. Aí vocês viram eu colocando 2 rolamentos de esfera aqui.
Não era grande assim, mas era bem grande. Mais ou menos, acho que era. É esse aqui. Olha o tamanho do rolamento. Deixa eu explicar para vocês por que não tem perigo nenhum. Tem lógica, todos os comentários que foram feitos, tem lógica sim. Todas as perguntas, todos os comentários tem lógica. Mas eu vou explicar o porquê que nesse caso não tem problema nenhum. Eu colocar 2 rolamentos de esfera aqui. O rolamento de esfera não foi feito para rodar assim. Aí seria mais esse, aqui. Só que aqui, esse não serve para nada. Aí teria que ser esse. Mas por que nesse caso, isso aqui não tem problema nenhum? Vou dar um exemplo do diferencial da minha caminhonete. No diferencial da minha caminhonete, vai 2 rolamentos bem menor que isso aqui. Bem menor. Bem menor. De esfera. 2 rolamentos de esfera. A maioria das caminhonetes Ford, carro Ford que usa tração traseira, usa rolamento de esfera. E alguns usa rolamento assim. Tem alguns que usam rolamento assim. Agora você imagina, a minha caminhonete com 1 tonelada de peso, que ela foi feita para isso, 1 tonelada de peso em cima de 2 rolamentinhos menor que esse. Aqui, tá certo, é para peso, para carregar peso aqui. Mas eu tô com 1 tonelada em cima e tô fazendo uma curva. Tô fazendo uma curva com a caminhonete. Aonde vai ser a força? Vai ser aqui. Vai ser aqui. Porque quando você está fazendo uma curva, praticamente a força que está acontecendo ali quer arrancar a roda daqui, ó. Quer puxar a roda para cá, não é isso? Então, você imagina, se a minha caminhonete com 2 rolamentos menor que esse, com 1 tonelada em cima, fazendo uma curva, o rolamento fica décadas ali sem estragar, você imagina aqui. A força de uma madeira virando uma brincadeira, né? Um rolamento tão reforçado assim, 2, nunca vai estragar, nunca. Só se eu largar na chuva e ele apodrecer. Mas se ele tiver graxa dentro, e o serviço que ele está sendo feito, isso aqui gerações vai continuar usando esse torno e esse rolamento nunca vai estragar. Então vocês podem ficar tranquilo, mas é que nem eu falei, nos termos técnicos, todo mundo aí tem razão. Teria que ser um rolamento, de repente um de apoio axial com mais um desse, como se fosse isso daqui, por exemplo. Isso aqui é um contraponto. Ele é usado ali no torno. Aqui vai muito peso aqui, ó. Aqui vai muito peso. Eu usei um rolamento desse aqui. Tá vendo? Ó? Esse rolamento que vocês viram aqui da caixinha tá aqui. Então ele tá fazendo esse serviço aqui, ó. Ele tá fazendo esse serviço aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá meio sujo, mas vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Ó? Ele tá segurando todo o peso aqui, ó. Essas 2 fileiras essas 2 pistas com essas bolinhas tá segurando todo o peso. Mas só que se eu colocasse só esse rolamento aqui, essa peça ia cair, ela não ia ficar parada aqui. Então o que eu precisei fazer? Colocar mais 2 rolamentos de esfera na frente aqui. Tem esse rolamento axial de apoio aqui na traseira, com apoio aqui nessa carcaça. Depois tem mais 2 rolamentos aqui de esfera. Então esses 2 rolamentos de esfera segura essa peça parada no lugar. E esse aqui segura todo o peso que vai vir aqui. Entendeu? Então, tudo tem lógica, mas que nem eu falei, a gente tem que desapegar da cartilha, a gente tem que desapegar para a gente conseguir desenvolver um projeto, a gente tem que desapegar, a gente tem que fugir das regras. Se eu fosse me apegar à regra, se eu fosse me apegar à norma técnica, se eu fosse me apegar a todas as literaturas, eu nem seria quer dizer, eu não sou torneiro, eu não quero nem, eu fico fuçando com as minhas coisas e eu fico criando as minas coisas, é só para isso, eu gosto disso, entendeu? Mas só que eu não me apego à literatura, porque ela vai brecar, ela vai me brecar. Eu vou fazer um torno de madeira, se eu pegar uma literatura, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, ela vai podar a sua criatividade. Justamente, então eu não vou conseguir fazer nada se eu me apegar à regra, me apegar à literatura. Então eu tenho que me apegar ao que eu já vi, ao que eu já analisei, a tudo que eu já vi na minha vida e usar aquilo de uma forma boa, que vocês estão vendo, que isso daqui ficou indestrutível, não é uma coisa frágil, é uma coisa até forte demais. É que nem eu tô falando
do diferencial da minha caminhonete. Eu já desmontei aquele diferencial, eu sei o que tem lá dentro. Então eu penso assim, pô, 2 rolamentinhos pequenos desse aguenta 1 tonelada, ainda fazendo uma curva, isso aqui está indestrutível. É nisso que eu penso, entendeu? Então eu analiso uma coisa para mim poder fabricar uma outra coisa melhor ainda, entendeu? Você imagina quando o Santos Dumont começou a fazer aquele avião? Porque naquela época o que eles falavam? O céu só foi feito para passarinho. Imagina se ele pensasse assim, ninguém ia andar de avião, até hoje ninguém ia conseguir andar de avião, porque ninguém ia ter coragem de inventar um avião, né? Só que ele foi lá, inventou e voou, não é isso? Outra coisa, turminha, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando que é ruim estudar. Estudar não é ruim, pelo contrário, estudar é bom. Por que estudar é bom? Porque se eu tivesse, por exemplo, toda a teoria, eu poderia ter economizado, eu poderia ter feito isso aqui de uma outra forma até mais rápido, entendeu? Só que eu estou falando de um burrão que não quis estudar, um burrão que quis aprender e bater na cabeça. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou querendo dizer que o estudo é ruim. O estudo é muito bom, a literatura, tudo é muito bom. Eu só estou dizendo que no meu caso, um burrão que não quis estudar, que teve que analisar muita coisa, observar muita coisa para aprender. Quer dizer, na escola vai ser muito mais fácil. Você não vai precisar desmontar um diferencial de uma caminhonete para saber de tudo isso que eu estou falando. Eu precisei desmontar um diferencial de uma caminhonete e desmontar muita coisa, que o que eu já montei na minha vida, desde menininho, desde desmontar um brinquedinho para ver o que tinha dentro, até hoje. É isso que eu quero dizer. Então, turminha, eu estou dizendo desses inventores, dessas pessoas que às vezes querem inventar e tem medo. Não precisa ter medo, vocês precisam observar muito, analisar muito tudo o que acontece, analisar muito. Então, se você analisa o funcionamento disso daqui, você vai analisar que você vai conseguir fazer uma peça melhor que essa e mais forte do que essa. Não precisa ser mais forte do que essa, mas eu já quero fazer mais forte porque eu quero me prevenir, entendeu? É esse que é o negócio que eu estou falando, de não se apegar às regras. É só isso. Mas incentivar a estudar, com certeza, com o estudo você vai chegar muito mais longe, muito mais longe, entendeu? É só isso. Não quero que vocês me entendam eu mal. Turminha, às vezes eu vejo comentário que a pessoa fala, Leandro, mas você não aceita opinião, você é muito orgulhoso, você não aceita opinião. Eu aceito sim, eu analiso as opiniões. Eu acho muito interessante e importante, porque a gente vive aprendendo. Eu não sei tudo. Tudo que eu vejo nos comentários, tudo que vocês falam para mim, eu absorvo isso aí. Porque eu sei que tem muita ideia boa em tudo que vocês estão me falando. Só que às vezes vocês falam, mas o Leandro não usou aquela ideia que eu passei para ele acabou fazendo de outra forma. Eu faço de outra forma, porque se eu sair da minha realidade, do que eu tenho aqui na minha mão, se eu sair desse roteiro aqui, vai complicar para mim. Mas com certeza, muitas das ideias que vocês deram para mim é melhor do que eu fiz aqui. Com certeza absoluta. A maioria das ideias que foi dado em comentário é melhor do que eu fiz aqui. Isso é certeza. Mas só que eu não poderia sair do meu trajeto, do que eu tinha na minha mão. Vocês lembram qual que é a minha primeira ideia sobre tudo que eu faço? É catar o que eu tenho, é a minha sucata, é o que está mais fácil aqui na minha mão e realizar alguma coisa. Então, se eu fosse fazer as ideias que vocês me dão, com certeza ia ficar melhor. Isso é certeza absoluta. Mas só que eu ia ter que fugir de tudo que eu acredito, de tudo que eu tenho aqui para mim fazer. Então eu teria que mudar tudo o meu projeto. Não é orgulho, é que ia complicar demais. Mas é que nem eu falei, todas as ideias elas são muito boas. Tudo é muito bom. Só que eu não posso fugir da minha realidade. Eu não posso fugir disso daqui, tá certo, turminha? Turminha, bastante gente perguntou se eu vou pôr uma placa de torno aqui. Eu não sei se eu vou pôr uma placa de torno aqui. Eu não sei nem se ele vai funcionar direito ainda, né? Eu vou testar, eu vou sentir o torno, eu vou perceber. A necessidade vai fazer eu saber o que eu preciso e o que eu não preciso. É a necessidade. Então eu vou com bastante cautela experimentar, fabricar umas ferramentas, fabricar uns formão, fabricar dispositivo. De repente, num futuro eu posso pôr uma placa aqui também, mas eu não sei se eu vou pôr.
Outra coisa, bastante gente perguntou se eu vou pintar. Eu não sei ainda se eu vou pintar. Eu gosto dele assim, mas eu posso pintar, mas não sei. Não sei que cor, não sei de nada. Mas eu gosto dele assim, do jeito que ele tá. Eu gosto assim. É a natureza dele. Mas eu posso pintar. Mas não vou prometer nada de pintura. Tá Vocês querem saber se você vai vender ele também? Também não sei se eu vou vender, não sei. Isso aí é o futuro, né? Não vamos pensar no futuro, vamos pensar aqui agora. Vamos pensar nesse momento aqui. O futuro é outro dia, é outra coisa, é outra história, tá certo? Teve uma pergunta técnica aí, que eu percebi que é uma pergunta que eu até preciso responder essa pergunta, porque é uma coisa que, se alguém viu eu usinando uma peça ali, percebeu que foi praticamente uma loucura que foi feita, mas não foi, tem uma lógica. Deixa eu explicar o que é. Eu vou até ligar o torno. Deixa eu pôr um óculos, eu vou ligar para vocês entenderem o que aconteceu. Ó, eu estava usinando aquela peça, aquele dispositivo de arraste, eu estava usinando aquilo lá. Então, turminha, eu estava usinando aquela peça, era desse tarugo mesmo aqui de aço 1045. Eu usinei ele e cortei ele. Teve uma pergunta aí que a pessoa percebeu que eu usinei do centro para lá. Eu fiz a ferramenta correr para lá, mas acredito que por o vídeo estar acelerado, não dá para perceber o sentido da rotação da placa. Isso é importante, porque às vezes a pessoa... Mas como é que ele conseguiu usinar daqui até lá ao mesmo tempo? Não dá, não dá. A ferramenta só come numa direção, ela só come nessa direção. Não tem como eu fazer virar ao contrário assim, ela não vai comer, pelo contrário, eu vou quebrar ela, entendeu? Então deixa eu explicar o que aconteceu. Eu vou só ligar aqui rapidinho, ó, só para vocês entenderem o que aconteceu. Eu estava usinando aqui, ó. Aí o que aconteceu? No vídeo dá para perceber que eu estou usinando aqui, ó, do centro para lá. Eu estou usinando para lá. Dá para ver isso aí no vídeo. Só que não dá para perceber o sentido de rotação. A placa estava virando ao contrário. Entendeu? Por isso que, porque em vários vídeos que eu ensino a tornear, os primeiros vídeos eu falo que não, você tem que chegar no centro, você não passa do centro, senão você quebra a ponta da ferramenta. Quando você está faceando uma peça, você chega até o centro e não passa do centro, porque você quebra, a ponta da ferramenta quebra, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu estava girando ao contrário. Eu vou mostrar agora, eu vou usinar ela aqui, ó, nessa face de cá, ó, ela vai virar ao contrário, ó, tá vendo? Aí eu consigo usinar, não tem problema nenhum, ó, ó. Então, só para responder essa pergunta que eu achei importante, essa pergunta, não pode usinar a peça inteira daqui até lá, não pode ser feito isso. Eu só fiz isso porque eu estava fazendo uma cava, deixa eu mostrar, eu estava fazendo isso, ó. Eu não ia conseguir fazer essa cava se eu iniciasse daqui, porque a posição da ferramenta não ia permitir isso. Como a frente dela é quadrada, eu fiz o torno virar ao contrário e fiz esse rebaixo aqui. Para mim não precisar trocar ferramenta, eu poderia pegar essa ferramenta aqui e fazer esse serviço, ó. Eu poderia usar essa ferramenta que seria o certo. Como essa já estava na mão e eu não precisava de tanta profundidade, eu usei essa mesmo, tá? Tá certo para mim? Então quem tiver curioso para saber o que aconteceu aqui, volta no vídeo do dispositivo de arraste que vocês vão ver eu indo com a ferramenta para lá. Só que a placa estava virando ao contrário, tá certo, turminha? Ô turminha, bastante gente perguntou se dá para tornear ferro nesse torno aqui. Tem bastante vídeo na internet, tem bastante vídeo bom que os caras fazem torno para ferro mesmo. O cara fabricou o torno, eu vi vários vídeos bons. Os caras fabricou um torno, um carrinho, tudo esses carrinhos. O cara fabricou todos esses carrinhos, fabricou tudo isso daqui e montou um torno, colocou uma placa, montou um torno. Aí eu quero só para complementar essa pergunta que fizeram, se dá para tornear ferro aqui. Nesse torno de madeira não dá, não tem como tornear ferro aqui.
Se fizer um torno bem rígido, bem firme, colocar uma placa aqui, fazer uns carrinhos transversal, né, longitudinal transversal, não sei como é que fala, os dois carrinhos do torno ali, pôr uma ferramenta, uma vidia, um bedame, você consegue tornear ferro, consegue. O importante do torno para tornear ferro é a rigidez dele, é a rigidez. Esse não serviria para tornear ferro, tá certo, Carmen? E aquele lá serve para fazer madeira? Serve também, dá para mim tornear. Teve uma vez que eu fiz 4 pés de cama nesse torno aqui, porque era uma cama antiga e era um amigo meu, ele falou, faz os pés para mim, eu fiz até a rosca, sabe aqueles pés que tem a rosca na cama, você rosqueia, eu fiz 4 pés, só que viram uma lambuzeira, enche de pó de serragem para tudo quanto é lugar, você acaba com o torno, você acaba, o pó de serragem ele vai caindo no barramento, ele vai secando o óleo do barramento, aí você vai andando com o carrinho vai dando atrito, né? Porque não tem óleo ali para lubrificar. Não é para isso, aquele torno não é para tornear madeira, mas dá para tornear madeira, dá, com certeza dá, tá certo? Mas o torno de madeira é esse aqui, é esse princípio aqui, mas aquele lá dá, tá certo? Ô turminha, muitas das perguntas que vocês fizeram nos próximos vídeos, que vai sair os próximos vídeos usando o torno, muitas dessas perguntas vai ser sanada nesses próximos vídeos, tá certo, turminha? Muitas das perguntas, vocês me desculpem de eu não ter respondido tudo que vocês perguntaram, eu foquei mais no torno, eu precisava esclarecer tudo sobre o torno, porque é o que a gente tinha combinado. Vamos fazer as perguntas sobre o torno, que eu quero sanar todas as dúvidas. Se não foi sanado todas as dúvidas, ao dia que vocês verem eu usando o torno, torneando, todas essas dúvidas vocês pode ficar tranquilo que vai ser sanada todas essas dúvidas, tá certo? Desculpa, não tem como eu responder tudo um por um, não tem como, que eu ia ficar horas e horas e horas respondendo pergunta por pergunta. Eu fiz um catadão e respondi da melhor forma possível, demonstrando tudo aqui, tá certo? Esclarecendo todas essas dúvidas aí. Outra coisa também que eu acredito que é uma pergunta importante aí, sobre os números da Mega Sena. Eu anotei aqui, ó. Teve bastante gente que falou, fala o número da Mega Sena, quem sabe, né? Eu não jogo, não gosto de jogar, eu não jogo em jogo nenhum, eu não gosto nem de comprar número de rifa, eu não jogo, eu não acredito em jogo, tá certo? Eu acredito no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vou ganhar o meu dinheirinho suado e acabou. Mas para quem gosta, tá aqui, ó. Eu marquei esses números, eu até nem sabia como é que jogava esse negócio, aí eu pesquisei na internet lá, é de 1 a 60, né? É 60 números, né? Então eu pus aqui, ó. Se vocês ganhar, Deus que ilumine que alguém ganhe alguma coisa. E quem quiser jogar, joga. Quem não quiser, não joga. É só uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. É que teve bastante pergunta lá, falando, Leandro, e os números da Mega Sena? Então tá aqui, ó. É um chute, né? É um chute. 04, 10, 18, 25, 42 e 50. É um chute. Isso aqui é um chute. É uma brincadeira só. É, sei lá. Deus que ilumine, de repente que alguém ganhe e fique milionário aí, tá bom? Então é isso aí, turminha. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu não sei que reação que vai ter esse vídeo. Eu não sei se vão gostar, se não vão gostar. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu nunca fiz isso. Esse negócio de responder pergunta. Vamos ver se vai funcionar, qual é que é, como é. Eu gosto mais de já fazer, de explicar. Eu gosto mais assim, mas se der certo, se todo mundo aprovar, nós vamos fazer mais. Esse negócio de Leandro Torneiro Responde, tá certo, turminha? Então é isso daí. Não sei se a forma que eu explico é uma forma correta, se é uma coisa legal. Eu vou sentir agora com o público, né? Vamos ver se as pessoas vão aprovar, se vão criticar, o que vai acontecer, tá certo? É um teste, tá bom, turminha? Turminha, e não esquece, vai lá no canal do Paulão. O Paulão postou um vídeo ontem da folha da porta. Vocês veem que coisa linda, que chapa lisa. Ele fez a folha da porta inteirinha na mão, ele e o Zé lá, ó. E a Márcia também dando uma força lá, né, nos comentários. Mas vai lá ver que beleza que ficou aquela folha da porta no canal do Paulão, tá certo, turminha? E segue eu no Instagram também. Eu tenho no Instagram, Leandro Torneiro. Às vezes eu posto uns spoilers lá, umas coisas que eu tô fazendo aqui. Eu faço umas brincadeirinhas lá, uns videozinhos naquele history, né? Agora eu tô aprendendo, o Leandrinho tá ensinando eu, o Leandrinho com a Sofia. E eu tô sempre postando umas novidades lá no Instagram, tá certo? Segue eu no Instagram lá, tá bom?
Ô, turminha, continuando na parte engraçada do negócio da Mega Sena e do negócio de que bastante gente fala das minhas roupas. Fala, o Leandro tá sempre limpo, tá sempre limpo. Eu não costumo limpar a mão na roupa, turminha. Eu evito, né, para não ficar sujando tudo. E bastante gente fala, nossa, ele só usa roupa de marca. Não é isso. A Regina, ela era dona de um brechó. E a gente vendeu esse brechó. Então, um monte de roupa boa quando aparecia lá, é tudo roupa de 2, 3, 4, 5 real. Calça, camisa. Eu tenho um monte assim de roupa. E é de marca. Olha essa aqui do Led Zeppelin também, ó. Essa aqui é tudo do brechó. É tudo camisa 3, 4, 5 real. Era de graça. Então, conforme ela via umas roupas, eu gostei dessa roupa, ela trazia. Então eu tenho um monte dessas roupas. E eu não sujo mesmo, eu não sujo. E outra coisa, é um serviço limpo também o meu serviço aqui. Não é um serviço que nem uma mecânica diesel, por exemplo, que você vai se lambuzar de sujeira de graxa. Olha lá. Ó. Não pode subir aí. Não. Não pode. Não pode subir. Então é isso daí. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!